PSDB, Daniel Coelho. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu queria lamentar realmente o baixo nível do debate que faz aqui o governo através de seu representante. Utiliza do microfone de à parte para fazer uma questão de ordem inexistente, com o único intuito de levantar falso, de agredir a oposição, dizer do microfone que a oposição é repleta de bandidos, sem apresentar provas e sem dizer quem são os bandidos, mostra, na verdade, o desespero que representa hoje a bancada de governo no plenário dessa casa. Faltam argumentos, faltam elementos para debater o futuro do Brasil. Mas isso ocorre por um motivo muito claro. O governo completamente perdido, desde o seu início em 2003, apostou num formato político que não dá certo, que é fracassado e que já foi rejeitado, não do ponto de vista da análise da população, mas do ponto de vista da legalidade. Se tem algum bandido compondo hoje o cenário político brasileiro, são aqueles que estão presos, condenados, como o tesoureiro do PT Vacari, como Zé Disseu, 2 vezes condenado por atos de corrupção. Esses sim são os bandidos desse país. E isso não é a minha opinião, essa não é a opinião da oposição brasileira. Essa é a decisão da Justiça. Isso foi o que determinou a Justiça após investigar e julgar aqueles que foram acusados por crimes cometidos neste governo que ainda tem continuidade. Em 2003, ao começar a governar esse país, o PT aposta em um formato, achavam eles, brilhante para compor maioria no plenário dessa casa. Foi aí criado o mensalão. Foi naquele momento que o PT começa a desviar recursos públicos para distribuir a partidos aliados e a parlamentares no intuito de garantir votos nessa casa. Porque desde então, desde 2003, o PT se nega a discutir e debater com partidos, com segmentos organizados da sociedade, as suas ideias e aquilo que eles defendem para o país. Não bastou os escândalos, a punição, a prisão de diversos deputados, de diversos dirigentes do PT. Eles insistem, até hoje, na tal prática. Está aí o Petrolão, a investigação Lava Jato e a certeza de que o PT continua achando e pensando que através do desvio de recursos públicos e da distribuição de dinheiro e vantagem para possíveis aliados, de que é assim que vai se compor uma base parlamentar. Agora está aí no jornal a discussão, mais uma vez, do formato petista de governar. A barganha aberta, pura e simples. Não tenho absolutamente nada contra um presidente da República fazer um convite a um parlamentar para compor o governo. Isso seria natural. Seria natural discutir a mudança dos caminhos da saúde pública no Brasil? Claro que sim. O PT fracassou ao longo da última década cuidando da saúde do povo brasileiro. Não é à toa que entre os serviços prestados à população, a saúde é o que tem maior rejeição. Então seria natural a mudança, mas a mudança teria que ser feita para mudar os rumos da saúde, e não, como está dito hoje na imprensa e declarado pelo ex-presidente Lula, que ao discutir a mudança do Ministério da Saúde, estaria-se, entre aspas, perdendo um ministério. Como assim perdendo um ministério? Quer dizer que o Ministério da Saúde é algo a ser perdido, a ser entregue? Então a saúde do povo comum brasileiro, da Dona Maria, do seu João, do José, que precisam ir a um hospital, isso está numa mesa de balcão a ser negociado. A discussão da saúde pública brasileira não passa de uma discussão de maioria congressual e de perder ou não um ministério. É muita pobreza no debate, é muita pobreza na discussão. Não é à toa que hoje um segmento imenso, por que não dizer a maioria da população brasileira, clama pelo fim desse governo e pelo impeachment.
pelos atos praticados de corrupção, pela má gestão e pela falta de compromisso com a população. Sentimento esse que é natural da democracia brasileira. É só a gente olhar para trás e perceber o que aconteceu nas 2 últimas décadas no Brasil. Governo Collor, procedimento de impeachment instaurado, impeachment aconteceu. Momento extremamente importante para o Brasil. Diferente do que muitos colocam, se não fosse aquele impeachment, o Brasil não teria achado rumo, estabilizado sua economia e tido um momento extremamente importante de crescimento econômico. No governo Fernando Henrique, governo responsável, o PT que hoje faz a discussão do golpismo, de impeachment não ser solução, ou qualquer outro argumento absurdo, o PT promoveu naquele período 23 pedidos de impeachment, o que é legítimo porque está previsto na Constituição. No período Lula, mais de 30 pedidos de impeachment. E agora, no governo Dilma, nós já temos 12. Isso é parte da democracia. Por mais que o PT não tenha vocação para a democracia, vocação para o debate e vocação para o contraditório, o PT vai ter que se submeter às regras regimentais dessa casa, à Constituição brasileira e à possibilidade de se debater, se votar e se decidir sobre o impedimento da Presidente da República, porque assim funciona na democracia. Não adianta esse discurso fascista de que o impeachment é golpe. Ele não vai colar e não vai convencer absolutamente ninguém nesse país, porque a população, além de ter acesso à nossa legislação, ela tem memória e sabe como o PT se comportou ao longo das 2 últimas décadas, principalmente enquanto foi oposição. Essa casa e a presidência hoje apresentam um rito, apresentam a resposta àquilo que foi colocado. O caminho do debate e da discussão do impeachment acontecerá, querendo esse governo e principalmente o PT ou não. Nós vamos discutir e eu não tenho dúvidas. Na hora da manifestação individual de cada deputado, este plenário irá representar o desejo e a vontade da maioria do povo brasileiro, porque assim será na casa que é a casa do povo. Cabe sim a este plenário, a qualquer momento, e assim quando o plenário desejar, impedir um presidente da República, se o plenário entender que houve crime de responsabilidade, que houve a utilização de recursos públicos de forma ilegal e ilegítima.